Com muita alegria, com muito prazer, que neste momento nós vamos estudar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e agora uma pré-aula, a lição 10: o pecado corrompeu a natureza humana. Esse é o tema da nossa aula. O texto áureo da nossa aula diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Verdade prática. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Algumas leituras para enriquecer o tema da nossa lição. No Salmo 51, versículo 5, diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O Salmo 51, versículo 5. A corrupção humana vem desde a concepção do ventre. O Salmo 58, versículo 3, diz: Alineam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram, falando mentiras. Salmo 58, versículo 3. O pecado vem desde o ventre e acompanha toda a vida humana. Isaías capítulo 1, versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Isaías capítulo 1, versículo 6, aonde vemos o pecado corrompeu a natureza humana na sua totalidade. E Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, diz: na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não há ser humano no mundo que não peque. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 12, está escrito: como está escrito, não há justo nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Romanos capítulo 3, versículo 10, 12. Todos se extraviaram, não há quem faça o bem. E João capítulo, 1 João capítulo 3, versículo 4, o pecado significa iniquidade, transgressão da lei. Diz assim: qualquer que pratica o pecado transgrede a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. A nossa leitura, que deve ser como texto básico da nossa lição, está em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, e também em Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14. Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz: ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. A introdução da nossa lição diz: a realidade do pecado é o tema da lição desta semana. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme sua santidade e perfeição. Contudo, o advento do pecado distorceu esta imagem e estabeleceu graves problemas que perpassaram a história humana. Infelizmente, houve um movimento dentro da igreja que procurou negar essa realidade pecaminosa. Podemos perceber sua influência em nossos dias. O ser criado em santidade, à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. E em Romanos capítulo 5, o apóstolo mostra a expressão dessa corrupção em todos os seres humanos. Ponto 1 da nossa lição diz a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Tópico 1, o autor do pecado, Gênesis 3:1, versículo 2. Adão podia comer livremente de toda a árvore no jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Em Gênesis 2:17, a Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. O maioral dos demônios, em Mateus capítulo 12, 24, 25 e 41, era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, conforme Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 e 15, que rebelou contra Deus e foi expulso do céu, Isaías 14, 12 a 15. Com sua queda vieram com ele anjos que aderiram à rebelião. É uma parte deles para a origem dos demônios. A introdução da serpente no jardim já era o querubim expulso, agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. Tópico 2 da nossa lição. Foram abertos os olhos de ambos. Gênesis 3:7. Quando o casal comeu o fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus. Envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Gênesis 3, 7 e 8. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador e a morte espiritual, pois morte significa separação. Isaías 59, versículo 2. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor, em Gênesis 3:15, e em seguida pronunciou a sentença do casal e a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte, Romanos 5, versículo 12. Esse desastre é conhecido como queda da humanidade. No tópico 3, a consequência da queda no Éden.
A Bíblia não mostra como essa transgressão do pecado de Adão passou a todos os homens, mas afirma a sua realidade. Versículo 12 de Romanos, capítulo 5, diz: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Essa é a revelação mais contundente sobre a transgressão, como a transgressão passou toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante, conforme o versículo 19. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49. A extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade, corpo, alma e espírito. Romanos capítulo 2, versículo 9. Também Romanos 8, 10. E 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Corrompeu o intelecto e a vontade. Isaías capítulo 1, versículo 3. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Consciência e razão. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Tito também, em capítulo 1, versículo 15. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça. Isaías 1, 5 e 6. E não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada. Esta está desfigurada, mas não aniquilada. Em Gênesis 9 e versículo 6, Tiago capítulo 3, versículo 9. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolhas. Josué capítulo 24, versículo 15. João capítulo 7, versículo 17. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 5. E Apocalipse capítulo 22, versículo 17. A raça humana está ligada a Deus mediante a fé na sua palavra como a verdade absoluta. Satanás, porque sabia disso, procurou destruir a fé que Eva tinha no que Deus dissera, causando dúvidas contra a palavra divina. Satanás insinuou que Deus não estava falando sério no que dissera ao casal. Noutras palavras, a primeira mentira proposta por Satanás foi negar o castigo da morte pelo pecado e apostasia. Um dos pecados capitais da humanidade é a falta de fé na palavra de Deus. É admitir que, de certo modo, Deus não fala sério sobre o que diz da salvação, da justiça, do pecado, do julgamento e da morte. A mentira mais persistente de Satanás é que o pecado proposital é a rebelião contra Deus sem arrependimento, não causarão em absoluto a separação de Deus e a condenação eterna. A heresia que nega o advento do pecado. Nós temos o tópico 1, o advento do pelagianismo. É a heresia mais antiga da história da igreja no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, 360 a 420 d.C., que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, 354 a 430. Conteúdo doutrinário. O princípio, a doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética.
porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi descandeada com o próximo Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre a teologia se resume nisso. O ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta a corrupção do gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso, em 431. A resposta bíblica a esse fato é que o pecado original é o que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. Romanos 5:14. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. A corrupção do gênero humano é fato incontestável, revelado nas Escrituras e confirmado na própria experiência humana. A morte de Jesus em favor dos pecadores. O tópico 2. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Tentação e quedas não são coisas míticas ou alegóricas. A história bíblica descreve como o pecado tornou-se uma realidade na vida da humanidade quando, numa criatura extraordinária e espiritual, se materializou numa serpente. Gênesis 3, 1 e 7, para enganar a mais bela criatura da terra, o homem e a mulher. Essa criatura é denominada em outras passagens como antiga serpente, o diabo e Satanás. Foi essa criatura que pecou desde o princípio e tornou inimiga da criação de Deus e originou a catástrofe cósmica, tendo havido a tentativa dos pseudos teológicos tornarem-se o relato escriturístico da tentação e a queda como algo alegórico. O perigo dessa heresia para a vida do crente da igreja. Esse é o tópico 3. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionalistas que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista dos outros para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia. Importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentou o Evangelho e que as conduz à salvação em Cristo. Jesus morreu por elas também. E nessa missão temos a ajudar do Espírito Santo para convencê-las. O perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja,
terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes que às vezes lhe parece correto e por isso nem examina seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Os pensamentos pelagianistas podem ser percebidos por meio das religiões reencarnacionalistas, da ciência cristã e do mormonismo. Bom, a conclusão da nossa lição está, mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Desde então, Deus não nos abandonou e, em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. E por isso, pela graça, sois salvos. Efésios 2:8. Então, está aí mais essa aula de importante conhecimento para que nós possamos realmente não cairmos nas heresias que até hoje elas se representam com caras de novas. Que Deus em Cristo lhe abençoe você, meu irmão, que esteve aqui. Deixe o seu comentário. Isso nos ajudará. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.